O início da temporada de 2026 da Fórmula 1 trouxe uma história que poucos analistas estavam preparados para explicar. A estreia de Gabriel Bortoleto pela Audi revelou muito mais do que um simples resultado positivo em sua primeira corrida. Enquanto grande parte da atenção estava concentrada nas disputas tradicionais entre Ferrari, Mercedes e Red Bull, a Audi acabava de entrar na categoria e conseguiu executar um fim de semana extremamente sólido e terminou a prova dentro da zona de pontuação. O resultado em Melbourne chamou a atenção imediatamente dentro do paddock, mas o que realmente intrigou engenheiros e chefes de equipes não foi apenas a posição final, foi a forma como aquele desempenho aconteceu. Existe um trabalho muito mais profundo sendo construído por trás dessa estreia, e no centro desse processo está um piloto brasileiro que parece ter chegado à Fórmula 1 muito mais preparado do que muita gente imaginava. A dimensão do que aconteceu em Melbourne ficou ainda mais clara quando o próprio comando da equipe decidiu comentar publicamente o desempenho do brasileiro. O chefe da equipe, Jonathan Whitley, fez questão de destacar o impacto que Gabriel Bortoleto está tendo dentro do projeto da equipe. Segundo ele, a estreia do piloto brasileiro foi excepcional e demonstrou exatamente o tipo de mentalidade que a equipe esperava encontrar ao apostar em um jovem talento para liderar a parte do desenvolvimento do carro. Segundo Whitley, Gabi fez uma corrida excepcional hoje. Foi uma performance muito madura do começo ao fim. A largada não foi o ideal, o que esperávamos que seria um desafio aqui, mas ele manteve a compostura, gerenciou a corrida muito bem e mostrou grande confiança durante o tempo todo. Quando um chefe de equipe com a experiência de Whitley decide usar esse tipo de palavra para descrever um piloto em início de carreira, o restante do paddock imediatamente presta atenção. Isso acontece porque estamos falando de um profissional que acompanhou de perto alguma das maiores trajetórias da Fórmula 1 moderna e que entende exatamente o que diferencia um piloto rápido de um piloto capaz de liderar um projeto. E dentro da Audi, a avaliação parece ser bastante clara. Bortoleto não está apenas se adaptando à categoria, ele está ajudando a construir a identidade técnica da equipe. O que realmente despertou curiosidade entre analistas foi a forma como o chefe da equipe descreveu o perfil de trabalho de Bortoleto. De acordo com ele, o brasileiro demonstrou uma abordagem extremamente analítica e disciplinada dentro da estrutura da equipe, características que lembram o comportamento de alguns dos pilotos mais dominantes da história recente da Fórmula 1. Entre as referências citadas estão Michael Schumacher e Max Verstappen, nomes conhecidos pela obsessão com detalhes técnicos e pela capacidade de trabalhar diretamente com engenheiros para extrair o máximo desempenho possível do carro. Esse tipo de comparação pode parecer ousada quando aplicada a um piloto de apenas 21 anos, mas dentro da Audi a avaliação parece ser bastante clara. Bortoleto não está apenas se adaptando à Fórmula 1, ele está participando ativamente da construção do projeto. A explicação para essa maturidade começa meses antes da corrida de Melbourne. Durante o período de preparação para a temporada, enquanto muitos pilotos aproveitavam o intervalo entre campeonatos para descanso ou compromissos comerciais, Bortoleto passou grande parte do tempo dentro das instalações técnicas da equipe. O brasileiro participou intensamente do processo de desenvolvimento do carro. Isso incluiu sessões prolongadas de simulador, análise detalhada de telemetria e reuniões constantes com engenheiros responsáveis pela unidade de potência e pelo chassi. Ao longo desse trabalho, ele ajudou a equipe a compreender melhor o comportamento do carro e a ajustar diferentes aspectos do projeto para as exigências do novo regulamento. Esse nível de envolvimento técnico normalmente leva anos para acontecer entre um piloto e sua equipe. No caso da Audi, aconteceu antes mesmo da primeira corrida. O cenário técnico da Fórmula 1 em 2026 torna esse tipo de preparação ainda mais relevante. O regulamento atual trouxe mudanças importantes na forma como os carros utilizam energia elétrica ao longo da corrida. Agora, grande parte da performance depende da maneira como o sistema híbrido é gerenciado durante cada volta. Isso significa que pilotos capazes de compreender profundamente a interação entre motor, bateria e estratégia possuem uma vantagem significativa. Nesse contexto, o envolvimento direto de Bortoleto no desenvolvimento técnico do carro pode se tornar um diferencial importante para a Audi. Outro ponto que chamou a atenção durante o fim de semana em Melbourne foi a organização demonstrada pela equipe logo em sua estreia. Projetos novos normalmente enfrentam dificuldades operacionais nas primeiras corridas, principalmente quando se trata de integração entre diferentes áreas técnicas. Mesmo assim, a Audi conseguiu executar um evento extremamente consistente. A equipe evitou erros estratégicos, manteve a comunicação eficiente com o piloto e aproveitou oportunidades que surgiram ao longo da corrida. Esse tipo de execução limpa raramente aparece em equipes que estão apenas começando na categoria. No final da prova, Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada dentro da zona de pontuação. Esse resultado garantiu os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1.
logo em sua corrida de estreia. Mais do que isso, colocou imediatamente o projeto no radar das equipes mais tradicionais do campeonato. Para muitos analistas, o que vimos na Austrália pode ter sido apenas o primeiro indício de um projeto muito mais ambicioso. Se a parceria entre Audi e Bortoleto continuar evoluindo neste ritmo, o restante do grid pode enfrentar um concorrente extremamente competitivo nas próximas temporadas. A combinação entre engenharia alemã, investimento tecnológico e um piloto disposto a mergulhar profundamente no desenvolvimento do carro cria um cenário que lembra o início de alguns projetos muito bem-sucedidos da história da categoria. Isso não significa que o domínio virá imediatamente, mas indica que um novo protagonista pode estar surgindo. A estreia da Audi na Fórmula 1 revelou muito mais do que um resultado positivo na tabela. Ela mostrou um projeto estruturado, um piloto extremamente comprometido com o desenvolvimento do carro e uma equipe que parece ter chegado à categoria com um plano bem definido. Se o que vimos em Melbourne foi apenas o primeiro capítulo dessa trajetória, a temporada de 2026 pode marcar o surgimento de um novo competidor relevante dentro da Fórmula 1. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Gabriel Bortoleto pode se tornar o piloto que vai liderar a ascensão da Audi na Fórmula 1 ou ainda é cedo para imaginar esse cenário? Deixe sua análise aqui nos comentários.